este ser espiritual que Adão e Eva gerou, né? Gênesis 3,15, também iria gerar filhos por meio da mulher. Então, aqui em Gênesis 3,15 diz que Deus determina ali, fala para eles, anuncia para ele a sentença de que a mulher, ela também iria gerar filhos da serpente, daquele pensamento, aquele espírito mau que a mulher levantou. Perdoe. Que a mulher levantou contra ele. Então, abençoados, agora a mulher iria gerar. E ela gerou filhos. Nós vemos que ela gerou filhos. Vamos ver dentro da palavra do Pai. Gênesis capítulo 4. Gênesis 4. Me perdoe. É o ventilador aqui, mas eu preciso, né? Como sempre isso acontece. Diz aqui, Gênesis capítulo 4. Aqui no canal Luz da Graça, é ao vivo, não tem aparatos, não tem... não, o propósito é trazer o conhecimento a você, né? A revelação da palavra. Diz aqui, Gênesis 4, 1. Conheceu Adão sua mulher, e essa concebeu e deu à luz. Primeiro filho dela foi Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais ao seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe das primícias das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Verso 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Opa! Agora, no nascimento dos primeiros filhos de Adão, os dois primeiros, Caim e Abel. Preste atenção, com a iluminação na mente, vamos entender. Deus lá na sentença da mulher, da serpente, diz que para a serpente que o descendente da mulher ia pisar a cabeça dela. E que ela iria abocanhar o calcanhar do descendente da mulher. E que a mulher ia gerar, ela agora por causa do estado de sujeição dela, da escolha deles, Adão e sua mulher, então a mulher iria gerar filhos para a serpente. Diz aqui, ó. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, quer dizer, a semente da serpente e a semente da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, você está vendo aqui que a mulher iria gerar filhos para a serpente. E agora vamos ver qual desses dois seria o filho da serpente. Se fala serpente, abençoados, se está se relacionando com um ser dominador, né? Então, está botando a serpente como um pai, como um ser que é pai, dominador, que é pai, um ser que é pai. Então, se é filho da serpente, então ele é pai, ele foi o pai. Então, qual dos dois seria? Caim ou Abel? Ora, Abel, nós vemos que Deus, quando ele ofereceu a oferta, Deus se aproximou dele e recebeu a oferta. Ela foi chamuscada lá pelo fogo de Deus. Deus recebeu, mostrou a manifestação lá na oferta dele. Mas já na oferta de Caim não houve manifestação. Por quê? Porque havia alguma coisa errada. Por quê? Deus, na sua onisciência, viu o que se passava no coração de Caim. Além da forma que ele ofertou e o que ele ofertou, não ser condizente com o que Deus pedia, então ele também tinha sentimentos malignos no coração. Mas para Caim e a sua oferta, verso 5, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante, ficou triste. E o Senhor disse a Caim, olha, Deus nunca escolheu. É isso que o canal Luz da Graça
ensina e ensinará sempre. Deus nunca fez acepção de pessoas. Deus nunca escolheu um para eleição e outro para perdição. Isso não vem de Deus. Isso é escolha do homem, é do coração de cada um, de receber e abrigar a palavra de Deus, ou não. Então, olha só, se Caim era um filho mau, filho da perdição, por que então Deus vem exortar ele? Olha só, se Deus colocou, né? E Caim realmente era um filho mau, mas se Deus houvesse escolhido ele, Deus não teria feito isso, ó. E disse o Senhor a Caim, ó, o diálogo, por que te iraste? Deus está fazendo uma pergunta, por que você está irado? Por que descaiu o teu semblante? Aí, por que estás triste? E verso 7, se fizeres o bem, ó Caim, se você fizer o bem, não é certo que você vai ser aceito? Eu não tenho, olha o que Deus está dizendo, eu não tenho preferência, eu não tenho escolha, é isso que está dizendo aqui. E existem irmãos que pregam escolha, eleição, filho da perdição e filho da salvação. E aqui a palavra está sendo bem clara desde o início da criação, que Deus nunca escolheu. Deus está falando, eu não escolho, se fizeres o bem, não é certo que você vai ser aceito também? Nas oferendas, nas ofertas, que a sua oferta vai ser aceita. Ele está dizendo bem claro aqui, amados, que Deus está falando, eu não escolho. Se você fizer, você também vai ser escolhido. Ele só tinha que se incluir dentro deste amor de Deus. Mas ele rejeita, ó. Por quê? Porque ele tinha uma mente maligna. Ele era filho da serpente. Aquele que é filho da serpente não ouve a voz de Deus. Aí sim, ensinar que aquele que é filho da serpente, que aquele que é filho da perdição, que era filho da perdição, é que não ouvia a voz de Deus, aí está certo. Mas não que Deus escolheu, Deus falou, esse vai ser filho da salvação, esse da perdição. Não veio de Deus. Essa legalidade de se formar filho perfeito ou não, o homem deu ao ser espiritual. O homem deu a legalidade do ser espiritual gerar filhos por meio da mulher. Então agora, a partir de Caim, iria ter a linhagem dele, e que existe até hoje filhos, homens carnais, homens corruptos, homens malignos, com o mesmo sentimento que Caim. Ele diz aqui, se fizeres o bem, não é certo que você serás aceito? Está dizendo, eu não escolho. Ele está dizendo, se não fizeres do bem, ó, se você não fizer o bem, ó, eis que o pecado jaz à porta, quer dizer, sobre ti será o teu desejo, você que escolhe, opa, e ainda se ensinam, filho da perdição, filho da salvação, eleito, não eleito. Como que está dizendo aqui? Você que escolhe, sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele, ó, Deus está falando, se você me ouvir, tiver domínio próprio, ó, domínio próprio, dominar esse sentimento mal é coisa que todos nós temos que fazer, é dominar a velha criatura, a criatura carnal, a vontade da alma. Isso nós temos que carregar até o túmulo, dominar a vontade humana. Mas sobre ti deves dominar. Aí o que falou? E o que aconteceu? Caim foi, chamou seu irmão, estão os dois no campo, foi lá e matou. Ele desprezou a voz de Deus? Desprezou. E ele ainda, de malcriação, quando Deus fala para ele aqui no verso 10, no verso 9, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Deus sabia que ele tinha matado, mas Deus perguntou propositalmente. E ele disse, ó a malcriação dele, ó, ele perseverou no mal, ó, em mentir para Deus. Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Ainda foi malcriado com Deus. E disse Deus, que fizeste? A voz do santo teu irmão clama a mim sobre toda a terra. Então, Deus mostrou para ele que ele sabia que o sangue dele já tinha chegado diante de Deus. Então, preste atenção, abençoados. Deus nunca criou o homem para o mal. O mal foi gerado pelo homem.
Então esse ser espiritual também iria gerar filhos por meio da mulher, que foi Caim, né? Agora vamos ver agora, confirmando em Deuteronômio, para mostrar qual é a vontade de Deus. Deuteronômio. No capítulo, Deuteronômio capítulo 11, vamos ver no capítulo Deuteronômio 11, 25 primeiramente. 11 no verso 25, diz assim, do 25 até o 28, diz assim: ninguém resistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus vos porá por sobre toda a terra que pisardes, e o vosso terror e o temor de vós, e o vosso terror e o terror de vós, como já vos tenho dito. Eis que ponho, aqui verso 26, eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Sempre foi assim. Deus mostrando uma dualidade na criação. Dualidade, bênção e maldição. Deus criou todas as árvores frutíferas lá e colocou duas árvores aqui. Disse, ó, da que está no meio do jardim, Adão e sua mulher, vocês não podem comer, porque se comer, certamente morrerás. Então ele está falando, ó, dando liberdade deles decidir, de obedecer ou não, viver pela vida da carne ou viver pela vida do espírito. E o homem escolheu ser carnal, se sujeitar à vontade da alma. Você está entendendo? Então Deus diz, ó, eis que põe diante de vós bênção e maldição, dualidade, escolha. A escolha foi de quem? De Adão e a sua mulher. E a escolha após Adão passou a ser de quem? Daquele povo, de Adão até o juízo. Obedecer a Deus ou não. E a escolha hoje é nossa, se sujeitar à palavra ou não. A bênção, quando cumprirdes o mandamento do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando, o mandamento. Porém, se você não obedecer, ó, consequência, ó, se não obedecer, não é Deus que vai estar gerando mal, não. Deus não está lançando mal contra ninguém. Eles estão ensinando por aí que se obedece, Deus abençoa. E se não obedece, Deus manda o mal. Deus produz demônio na vida da pessoa. Não. A pessoa gera demônio. A pessoa traz a maldição sobre ela. Diz aqui, porém a maldição, verso 28, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, se não obedecer o mandamento do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceis. E será que quando o Senhor Deus te introduzir na terra, porém a maldição se não cumprires o mandamento do Senhor vosso Deus e vos desviardes por outro caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste. E agora vamos para Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio 30. A escolha, quem gerou e quem gera o mal é o próprio homem. Deus nunca gerou o mal. A sentença, o homem já traz sobre a natureza da carne, ele já produz demônios por si mesmo. Jesus disse, do interior do homem é que procede os maus desígnios. Não procede de Deus, é do interior do homem é que procede os maus desígnios. Então, Deuteronômio 30, verso 19. Diz aqui, ó, os céus e a terra, olha o que Deus disse para o povo. Os céus e a terra eu tomo por testemunha contra vós. Deus não está falando dos céus físicos, não, amados. Deus aqui está falando dos céus, os anjos, a criação celestial. Ele diz, os céus e a terra e sobre os viventes, aqueles que conhecem a palavra de Deus, né? Ele cria como testemunha daqueles que conhecem a palavra, que se sujeitam à palavra, e dos anjos, ele toma por testemunha.
contra vocês, contra vós, de que tenho posto a vida, e a morte, a bênção e a maldição. Então, Deus, ele tem posto, ele deixou posto, não que ele criou, ele deixou posto na sua soberania, significando dizer que ele permitiu. Quando Adão trouxe, então agora Deus colocou, logo nós vemos ali no livro de Gênesis, aqui Gênesis, que a sentença vem a partir do pecado. Essa sentença não é Deus colocando a maldição sobre o homem, mas é Deus anunciando que o oposto dele, a oposição a ele, gerou o quê? Por aquele espírito que estava em Adão e sua mulher, gerou um ser espiritual, que faria o oposto de Deus. Que Deus é bondade, então esse espírito, ele agora viria punir o homem. Ele iria fazer o oposto da bondade. Então, opositor que significa ser aquele que se faz igual a Deus, mas que faz o oposto de Deus. Aquele que se considera Deus, mas que faz o oposto de Deus. Deus nunca foi bom e mal. Essa oposição, todo esse mal é o contrário da bondade de Deus, quando o homem gerou este mal. E estão ensinando por aí que Deus, um Deus com dualidade de bem e mal, de luz e trevas. Não. Existe sim a luz e as trevas. A luz espiritual e as trevas espirituais. Mas as trevas espirituais não vêm de Deus. Ela foi gerada pelo homem, ela é gerada pelo homem. É isso que temos que entender. O canal Luz da Graça não está aqui negando a existência de luz e trevas, bem e mal. Deus é dominador sobre todos eles. Mas o mal não procede, não sai de Deus. Não procede. Porque já existe os próprios demônios já vêm sentenciar as pessoas na desobediência a Deus. Por isso que Paulo diz lá no livro de Gálatas, Paulo diz, Gálatas 6, né? Acho que 6, 7. Paulo diz assim: não erreis, porque de Deus não se zomba. Naquilo que o homem semear, isso também ele ceifará, ele colherá. Então plantou obediência, vai colher luz, vai colher bênção. É o que está dito aqui em Deuteronômio 11 e também no capítulo 30. Então, vai colher bênção. Plantou desobediência, vai colher maldição, vai colher manifestação de demônios, atuação de demônios sobre a sua vida. Você está entendendo, abençoado? Então, ele diz aqui, ó: eis que é proposto a bênção, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. Ó, é Deus? Tudo é Deus? É Deus que traz o mal? Tá aqui, escolha do homem, como Deus falou para Caim. Ó, eis que o pecado jaz à porta. Cabe você dominar. Se fizeres o bem, Caim, se escolher o bem, não é certo que você vai vir para o bem, vai ser aceito? Se você quiser ir para o lado do mal, você vai sofrer o mal. Você está entendendo, amado? Então foi isso que Deus disse para Caim. Para essa consciência, para a consciência de Caim, para ela decidir. Você quer o lado da consciência do mal, então você vai colher o mal. Se você quiser o lado da consciência do bem, que é ouvir a voz do Espírito, a voz interior, do homem interior, então você vai colher o bem. Se você ouvir a voz da carne, da consciência, da alma, então você vai colher o mal, você vai gerar o mal. Agora, pois, Deus diz aqui: escolhe, pois, a vida. Ó, o desejo de Deus para o homem. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus. Ó o que Deus quer. Deus quer ser amado. Ó, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz. Coisa que Adão
e a sua mulher. Adão deu ouvido à voz da mulher. A mulher deu ouvido à sua alma, à sua consciência. Ela deu ouvido à sua consciência, tendendo para a sua vontade carnal. Então, dando ouvido à sua voz, chegando-se a ele, se consultando com ele, a oração, pois ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor teu Deus, o Senhor jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Você está vendo, amado? A vontade de Deus é boa e agradável, como disse Tiago. A vontade de Deus é boa e agradável. Não é um Deus mau que está sendo ensinado aí, um Deus com dualidade, que é macabro, ora ele é macabro, né? Ele fez raiva a ele e ele virou macabro. Amados, a sentença diante da rebeldia, de todo erro, veio sim e vem. Mas não é que Deus está falando, vai lá, eu toque, Deus tocando e fazendo, não. Isso já é automático, é um espírito que vai sendo gerado pelo homem. Já é automático, como Adão e Eva automaticamente gerou, na sua cumplicidade, gerou um ser espiritual. E hoje, nós geramos demônios. Continuam sendo gerados. Esta dualidade sempre existiu na criação, onde Paulo pôde entender acerca disso. Paulo disse, né? Paulo entendeu que o espírito luta contra a carne contra o espírito. Quando falamos de carne aqui, estamos falando da consciência, da alma. Quando falamos de espírito, estamos falando do homem interior, a luz, a vida. A vida inicial do homem. Então Paulo ensinando que a carne, consciência da alma, luta contra o espírito, que é a consciência divina. E o espírito, a consciência divina contra a carne. Romanos 12, capítulo 2. Vamos ver aqui, Romanos 12, capítulo 2. Vamos ver. Romanos 12, capítulo 2. 12, 2. Diz assim. Romanos 12, 2. Já lemos, né? Não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, do homem interior, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Agora em Romanos, capítulo 7. Romanos 7. Romanos 7, no verso 15 ao 25. Romanos 7. Olha o que Paulo disse, interessante isso, observa bem. A luta das consciências, a luta, né? O combate dessa dualidade, olha só. Porque, vamos ler do verso 14, Romanos 7, 14. Porque sabemos que a lei é espiritual. Então a lei que eles ensinam aí em graça como maligna, como maldita, ela nunca foi maldita. A lei é espiritual. Paulo está dizendo, Paulo não está nunca falando mal da lei. Ele falou, a lei é espiritual. Ela é espiritual. E eu sou carnal, vendido sob o pecado. Aí ele diz no verso 15. Porque o que faço, não aprovo. Então agora ele conhecendo a lei, ele agora não aprovava as atitudes da carne, da vontade da alma, da vontade humana. Pois o que quero, isso não faço. Ele aprendeu que agora com a lei, que para ele agradar a Deus, o que ele queria fazer, que era a vontade humana carnal, ele não faz, não faria. Mas aborreço, mas o que aborreço, o que eu não quero fazer, é isso que eu faço. Ele está contrariando a si mesmo. Se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então, se ele está se desagradando à vontade da sua carne, então ele está agradando a Deus, que é boa. A lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então, o pecado é que leva a pessoa, a vontade, os desejos da carne é que leva a pessoa a fazer
contra a palavra. Porque sei que em mim, isto é, na minha carne, ó, a carne, quando fala de carne, fala de consciência, desejo da alma, desejo da alma. Quando está falando de carne, a palavra quando fala de carne, fala de desejo da alma, consciência humana. Porque eu sei porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então, a partir do pecado de Adão e sua mulher, a natureza humana ficou memorizada, vamos dizer, memorizada, a alma do homem ficou memorizada aos desejos da carne. Então ela traz essa memória, esse desejo à alma de satisfazer aquilo que é visível, a carne. Ela se baseia pelo físico, ela desejou o físico. De maneira que, porque eu sei que isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer não está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então a carne nunca quer fazer o que é bom, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Entendeu? Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado é que domina sobre mim. Acho estando esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então tá vendo? A carne contrariando, ele desejando fazer o bem e a carne lutando contra ele. Por isso que ele diz que o espírito luta contra a carne contra o espírito. Porque segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Opa! Homem interior ou consciência do espírito. A segunda consciência do espírito, luta contra a consciência da alma. Segundo o meu homem interior, quer dizer, o espírito, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prendem debaixo da lei do pecado que já está nos meus membros. Olha o que ele diz no verso 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem vai me livrar daqui desse corpo de morte? Ele vê que a natureza humana torna o homem miserável, sempre degradante, né? Ela é negligente à voz de Deus. Dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Mesmo com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então está dizendo que a carne, que é a vontade da alma, estará sempre presente. Então essa consciência, que é a alma, ela é que é chamada de carne, ela que combate contra Deus. Então por isso que o irmão Paulo colocou as duas consciências e uma decisão. Então, nessas duas consciências, alma e espírito, tem que haver uma decisão. A alma, ela tem que sujeitar tanto ou a vontade da carne ou a vontade de Deus, do espírito. Abençoados. Vamos ver aqui, em Colossenses, capítulo... Vamos ver em Colossenses primeiro, antes de nós saltarmos aqui para o próximo vídeo. Vamos ver aqui em Colossenses, capítulo 3, do 1 ao 10. Paulo falando. Vamos ver ainda Paulo falando. Capítulo 3, do verso 1 ao 10. Diz assim: portanto, já ressuscitaste com Cristo. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, espirituais. Então tem que olhar para dentro. Onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai, a mulher não pensou nas coisas de Deus. Ela, por um momento, ela até pensou, ela refletiu e falou corretamente.
Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com eles em glória. Mortificai os vossos corpos, que é negar a si mesmo, a vontade carnal. Ó, tá vendo? Vontade da alma. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Foi o que Caim fez, Adão e a sua mulher fez, nos quais também, no outro tempo, andaste quando viveis nela. Mas agora desposai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo homem, da natureza espiritual, do espírito interior, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Você está vendo, abençoados? Então é isso que nós temos que ter esse entendimento. Nós vamos passar para o próximo vídeo, porque é um pouco aqui, um pouco ali. Temos muito mais revelações para trazer para vocês. Paz.